hoje. Mais uma vez a todos muito bom dia e agradecer por cá estarem hoje conosco para celebrarmos por um dia antecipado o Dia Mundial do Mosquito. Eu sou Sônia Mucumbi, vou fazer uma pequena introdução. Eu sou do Centro de Investigação em Saúde da Manhissa, responsável pela unidade de Relações Interinstitucionais, Advocacia e Comunicação. Há 25 anos, quando foi criado o Centro de Investigação em Saúde da Manhissa, como muitos já conhecem pelas suas siglas CISM, como fruto do acordo de cooperação entre os governos de Moçambique e da Espanha, o centro apostou em dar já naquele momento o seu contributo na luta contra os principais problemas de saúde pública no país e para, através do conhecimento, da geração de conhecimento, dar algumas respostas ao que pudessem vir a influenciar a elaboração e atualização de políticas sanitárias em Moçambique e no mundo. E, naquele momento, enfocou-se sobretudo na malária. Nos seus inícios, a pesquisa do centro esteve, no âmbito da malária, esteve mais centrada na componente epidemiológica da doença, mas foi mais ou menos em 2014, quando foi do início do programa Maltem, que foi um projeto de eliminação da malária financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates Foundation e pela Fundação La Caixa, que o centro teve a oportunidade de introduzir uma nova área de conhecimento, que é a entomologia. Como muitos de vocês sabem, não é? A malária, apesar de ser uma doença prevenível e curável, podemos prevenir e curar, ela mata uma criança por minuto. E o principal inimigo é o mosquito causador da doença. E naquele então, quando se introduziu a área da entomologia, era com este intuito de que para nós podermos ganhar a batalha contra a malária, devíamos conhecer melhor o nosso inimigo, falando do mosquito. E foi por essa razão que introduziu-se esta pesquisa sobre o mosquito anopheles para melhor conhecê-los e determinar a resistência aos inseticidas. E este ano, que na realidade é a primeira vez que nós realizamos um evento desta natureza para celebrar o Dia Mundial do Mosquito, que é uma celebração feita anualmente a 20 de agosto, o Centro de Investigação em Saúde da Manhissa e o Programa Nacional de Controlo da Malária juntamo-nos como parceiros para fazermos esta reflexão que visa compreender o papel do mosquito para a transmissão da malária. E para não demorar muito mais, hoje a nossa sessão será moderada pela Dulce Zária Jutamo Marenjo. Ela é bióloga e mestre em saúde pública pelo Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique desde 2016. É neste momento responsável pela área de entomologia do Programa Nacional de Controle da Malária, no MISAU, e membro do grupo técnico de entomologia. E eu vou passar a palavra à doutora Dulce Zária. Sim, conseguimos ouvir. Muito bom dia a todos. Não sei se conseguem me ouvir. Muito obrigada, Sônia, por esta linda introdução. E desde já desejo boas-vindas a todos os participantes para este evento. Esperamos sair daqui com maior noção do papel do mosquito na transmissão da malária, bem como sobre os principais desafios e ferramentas para o controle do vetor. O Programa Nacional do Controle da Malária está há mais de 20 anos a levar a cabo as atividades entomológicas em todo o país, e cujo objetivo é contribuir através de evidências científicas para a compreensão do principal vetor da malária, o mosquito. Para esta sessão, iremos contar com a Mara Magna, que é responsável do Laboratório de Entomologia do Centro de Investigação de Saúde da Manhissa e é membro do Grupo Técnico do Controle de Vetores em Moçambique. A Mara é veterinária, é mestre em pesquisas clínicas em saúde internacional pela Universidade de Barcelona, na Espanha, e irá nesta sessão falar-nos da sua experiência no Centro de Investigação de Saúde da Manhissa, com o tema Os Mosquitos, suas características e sua relação com a malária.
Depois, teremos a sessão de honra acompanhar a apresentação da doutora Ana Paula Bilho. Ela é mestre em Medicina Tropical pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. É doutorada em Biociências e Saúde Pública pela Universidade Eduardo Mondlane e é atualmente pesquisadora afiliada ao Instituto Nacional de Saúde desde 2006. É responsável pelo setor de estudos de vetores, laboratório de entomologia e coordena a Rede Nacional de Diagnóstico Entomológico e pesquisas sobre doenças infecciosas transmitidas por vetores. Ela irá abordar aqui sobre os desafios de controle de vetores em Moçambique. Depois teremos também a apresentação da doutora Caroline Kiuru, é entomóloga, médica e veterinária na Universidade de Nairobi, em Quênia, doutorada em Biologia pela Deutsche Akademische Australasiatische da EDA, em Berlim, Alemanha, desde 2020 e está atualmente a realizar o seu pós-doutoramento no âmbito do projeto Boêmia, implementado pelo Centro de Investigação de Saúde Emopeia, na província da Zambésia. Por fim, teremos a última apresentação, que será feita pelo Dr. Nelson Kwamba. Dr. Nelson Kwamba é biólogo, é mestre e doutorado pela Medicina Tropical pela Universidade de Medicina, Universidade de Liverpool, desde 2003. É investigador, coordenador, com mais de 30 anos de experiência em investigação, controle de doenças, com mais de 30 publicações apresentadas em conferências, com premiações a nível nacional e internacional. Colabora como docente na Universidade Eduardo Mondlane e Universidade Católica de Moçambique e tem sido supervisor e membro do júri de teses de licenciatura ao doutoramento dentro e fora do país e também colabora com o Programa Nacional do Controle da Malária e a ABT Associates na área de controle vetorial. Sem mais, vou pedir a Mara Máquina para iniciar com a sua apresentação, recordar que apenas tem 10 minutos. Obrigada. Bom dia, muito obrigada, doutora Dulcisária. Vou passar agora a fazer a minha apresentação. Vou partilhar agora os meus slides. Não sei se conseguem me ouvir. Perfeitamente. Sim, conseguimos. Conseguimos, sim. Muito bom, obrigada. Eu vou falar sobre os mosquitos, as suas características e relação que eles têm com a malária. Primeiro dizer que os mosquitos são insectos comuns que vivem na maior parte do mundo. Eles fazem parte da família Culicidae. E podemos encontrar no mundo cerca de 3.500 tipos de mosquito. Então, aqui eu trago uma imagem, a primeira imagem no canto superior direito, que mostra o ciclo de vida do mosquito. O mosquito, durante a sua vida, passa por 4 fases de vida. Desculpa, vou ligar o meu vídeo agora. Sim, então, continuando, dizer que o mosquito ele passa por diferentes fases de vida, que são a fase adulta, a fase de ovos, larva e pupa. Então, o mosquito adulto, ele vive, conforme todos nós sabemos, podemos encontrar ele dentro das nossas casas, nos nossos quartos, descansando em superfícies como paredes e outras, né? Então, o mosquito adulto, ele se alimenta do sangue humano e depois sai para depositar ovos num lugar úmido ou que tenha um pouco de água. Esse lugar pode ser um vaso, por exemplo, na nossa casa. Então, depois da fase de ovos, surge a larva, que também vive no mesmo ambiente que o ovo, que é na água ou numa superfície úmida. Então, a larva tem um tempo de vida de mais ou menos 9 a 2 semanas
dependendo do tipo, da espécie de mosquito. Então, depois da fase de larva, temos a fase de pupa. A pupa, ela é uma fase que dura mais ou menos 2 a 3 dias, uma fase em que o mosquito não se alimenta e, por metamorfose, o mosquito transforma-se no adulto e volta a voar e de novo vai às nossas casas, alimenta-se de sangue e o ciclo continua. Então, também queria dizer que nem todos os mosquitos picam humanos ou animais. E também nem todos os mosquitos são vetores de doenças. E aqui tem uma tabela que mostra 3 principais gêneros de mosquitos que constituem um problema, né, na saúde pública. Tem o primeiro, o gênero Aedes, que é o mosquito vetor da dengue, febre amarela, zika, chikungunya. Também temos o Culex, que é o vetor da filariose linfática. E o Culex é um mosquito que a maior parte, acredito que a maior parte de nós estamos aqui já vimos. É um mosquito que nós geralmente vemos nas nossas casas. E também temos o Anopheles, que é um mosquito que transmite a malária. Então, muitas vezes, quando vemos mosquito em casa, não sabemos diferenciar se é Culex, se é Aedes ou se é Anopheles. Então, aqui também tenho uma figura que mostra os 3 gêneros, o Anopheles, Culex e Aedes. Dizer que os mosquitos eles têm características morfológicas, comportamentais diferentes. Então, por exemplo, o mosquito Anopheles é diferente do Culex e do Aedes. O adulto, por exemplo, quando vai repousar numa superfície, repousa em forma oblíqua, enquanto que os outros não, repousam paralelamente à superfície onde se encontram. E quando vamos ver, por exemplo, as larvas dos 3 gêneros, por exemplo, as larvas do mosquito Anopheles repousam paralelamente à superfície da água, enquanto que as larvas do mosquito Culex e Aedes repousam de forma oblíqua. Então, só para dizer que os mosquitos têm características morfológicas e também comportamentais diferentes. E em termos de estrutura, o mosquito está dividido em 3 partes. Tem uma cabeça, que é onde encontramos o probóscide, que é o órgão que o mosquito usa para picar, sugar o sangue. E também temos o tórax, que é onde encontramos as asas e as patas do mosquito. E temos o abdômen, que é onde o mosquito, a fêmea do mosquito, por exemplo, conserva lá o sangue e inicia o desenvolvimento do parasita da malária. Desculpa, não vou conseguir passar aqui para o próximo slide. Ok. Então, o mosquito, eu tenho esse slide para mostrar. Dentro do mosquito, o parasita da malária desenvolve-se em várias fases. Parte da fase imatura para a fase matura. Então, podemos ver aqui, à esquerda, em azul, temos o mosquito. Dentro do mosquito, temos lá o parasita da malária. Então, o mosquito inocula o parasita da malária no organismo humano. E dentro do organismo humano, o parasita desenvolve-se, multiplica-se e provoca doença. Então, este ciclo, ou esta situação, este problema já é conhecido há mais de 120 anos, né? Mas, mesmo assim, até hoje ainda constitui um grande problema. Essas doenças são transmitidas por mosquitos, e principalmente a malária, como sabemos. Segundo a OMS, por exemplo, a malária, por ano, é responsável por cerca de 600 mil mortes. Então, é só para nós vermos a dimensão do problema que nós estamos a enfrentar, que os mosquitos provocam. Aqui eu trago mais ao detalhe o ciclo do parasita da malária, que é para demonstrar que o parasita da malária não tem como sobreviver sem o mosquito. Ele precisa do mosquito como hospedeiro e também precisa do ser humano para poder completar o seu ciclo de vida. Então, no mosquito, conforme eu já expliquei antes, no mosquito nós encontramos as formas. O mosquito
perdão, o mosquito alimenta-se de sangue do indivíduo com malária, não é? E ingere o parasita da malária no estado imaturo. Então, dentro do mosquito, o parasita transforma-se numa fase infetiva, que é a fase que é inoculada no próximo, diria assim, no próximo hospedeiro do parasita da malária. E assim é o ciclo. No hospedeiro da malária, no hospedeiro humano, o parasita também lá precisa de encontrar lugares específicos, como, por exemplo, o fígado e as células sanguíneas, para poder desencadear a doença e provocar a malária. Então, nós celebramos hoje, mas na verdade é amanhã, o Dia Mundial do Mosquito, que é um dia que é reconhecido mundialmente e é celebrado anualmente. Dia 20 de agosto celebra-se o Dia Mundial do Mosquito. E este dia é marcado pela descoberta que foi feita pelo médico Ronald Ross. Ele descobriu nesta data que os mosquitos transmitem o parasita da malária de um homem para o outro. Mas, antes mesmo do Dr. Ronald Ross de fazer essa descoberta, já haviam pesquisas em volta da malária, do mosquito, tanto que em 1878, o Leveran e Patrick descobriram em mosquitos vermes de filárias, não é? Descobriram que o mosquito pode infectar o ser humano com vermes de filárias. Então, em 1897, o médico Ronald Ross fez a grande descoberta, né? Esta de que o mosquito transmite o parasita da malária de um homem para o outro. Como é que ele descobriu? Ele descobriu dissecando ou abrindo o estômago de um mosquito que havia sido alimentado com sangue de um paciente com malária. Então, um mosquito que havia se alimentado de sangue positivo. Então, ao abrir o estômago do mosquito, o Ronald Ross encontrou lá o estado imaturo, diria assim, do parasita da malária, que são os oocistos. Os oocistos... The oocistos, this figure, oocistos, the figure on your left side that shows the intestines of mosquitoes that have, this is one of the life phases of the Plasmodium. Estão aqui a mostrar os oocistos no intestino do mosquito. Foi assim que ele fez essa grande descoberta. E o Ronald Ross não era só apenas um médico, investigador, ele também era um poeta, tanto que ele, quando fez essa descoberta, fez um pequeno poema, e aqui tem um trecho do seu poema que diz: com lágrimas e respiração difícil, eu encontro tuas sementes astutas, ó morte que mata milhões. Olha aqui, mata milhões até hoje. Por que o Dia do Mosquito é importante? É importante porque é um dia em que nós podemos refletir sobre o papel que o mosquito tem na transmissão de doenças, principalmente na transmissão da malária. E também refletir sobre as medidas que estão a ser implementadas para controlar esse mosquito. Por exemplo, as redes mosquiteiras, a pulverização intradomiciliária, a gestão ambiental, que tem a ver com a eliminação ou drenagem de águas paradas. Entretanto, é um dia em que nós temos para refletir sobre todo o processo que está em volta do desenvolvimento do mosquito, controlo e eliminação da malária. Então, temos este dia, não para celebrar um mosquito em si, mas para refletir sobre a importância que ele tem na saúde pública. E dizer que, para o caso da malária, por exemplo, todos nós temos um papel importante, porque acredito que a maior parte de nós tem recebido nas suas casas redes mosquiteiras, a pulverização intradomiciliar. Então, dizer que se nós colaborarmos mais, vamos ver que no final do dia todos nós temos um papel importante para poder combater a malária e o mosquito. Então, dizer que há muita pesquisa que está a ser realizada em volta
do mosquito e também, em particular, em volta do mosquito Anopheles, que é o vetor da malária. Então, hoje, nós já sabemos, por exemplo, que em África temos cerca de 154 espécies de Anopheles, e desses 154, temos 68 que são vetores da malária. E aqui tem, como podem ver, temos vetores que são considerados vetores principais da malária, que são os que contribuem 95% com a transmissão da malária. Temos o Anopheles gambiae, Anopheles coluzi, arabiensis, funestos, mochete e nilo. E também tem aqueles anofelinos que não são considerados vetores. E tem anofelinos que são vetores secundários da malária, que contribuem com uma percentagem reduzida na transmissão da malária, como é o caso do Anopheles ovensis, faroensis, carneveia, ancoque e outros. E para além disso, dizer que também fazem-se pesquisas em Moçambique, em particular no Centro de Investigação em Saúde da Manhissa, para entender melhor o mosquito da malária. Temos o caso dessas publicações 4 recentes. A primeira que fala sobre a resistência do mosquito Anopheles funestos aos inseticidas que estão impregnados nas redes mosquiteiras. Então, este estudo demonstra que o mosquito Anopheles funestos desenvolveu resistência muito alta aos inseticidas que estão nas redes mosquiteiras. O segundo à direita revela espécies de anofelinos que foram encontrados na província de Gaza, em Inhambane, e através dessa revelação nós podemos, de certa forma, ver ou saber em que áreas nós temos anofelinos, quais são os anofelinos. Quais são as medidas que podem ser impacto da pulverização intradomiciliária. Este estudo revela que, após a pulverização intradomiciliária, as transformações ou as mudanças que nós fazemos nas nossas casas, como, por exemplo, a pintura, depois de pulverizarem a casa, ou outra modificação, tem um impacto muito grande na nossa proteção contra os mosquitos. Porque, por exemplo, ao pintar uma parede pulverizada, eu estarei a praticamente eliminar ou tirar um inseticida que está na parede. E não vai ter mais efeito o inseticida que foi lá pulverizado. E temos o último artigo que fala também sobre a eficácia do inseticida na pulverização, um inseticida de nova geração, assim que nós chamamos, Sumishield, que revelou que o Sumishield tem um bom efeito no controle do mosquito e que fica nas paredes com boa eficácia, ou seja, com capacidade de matar os mosquitos por mais de 10 meses, 9 meses. Então, é mais ou menos isso que eu queria partilhar com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Mara, por esta contribuição. Vou pedir aos participantes que anotem as suas questões que poderão apresentar no espaço reservado à discussão. Mas também podem fazer o uso do chat para anotar as vossas questões ou comentários. Para já, vou pedir à doutora Ana Paula Bilho para iniciar com a sua apresentação. Obrigada. Muito obrigada, doutora Dulcisária. Bom dia aos membros do painel. Bom dia a todos. Eu não sei se a Mara desconectou a apresentação dela. Estou a ver uma tela aqui. Muito obrigada, Mara.
Não sei se conseguem ver. Sim, conseguimos. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Mais uma vez, bom dia a todos. Muito obrigada, Cismo, pelo convite. E estou aqui para juntos com todos aqui presentes, podermos fazer uma reflexão sobre os desafios do controle vetorial em Moçambique. O controle vetorial é percebido como ação ou ações que visam a redução ou eliminação de agentes transmissores de patógenos causadores de doença, como é o caso da malária, dengue, filariase linfática e outras doenças infecciosas transmitidas por vetores. Um dos principais objetivos do controle vetorial é reduzir o contato vetor-homa, a longevidade e a densidade do vetor. Um breve historial sobre o controle vetorial. A brief history. As atividades de controle vetorial em 1930, quando foi criada a Estação Antimalárica em Lourenço Marques, atual cidade de Maputo. Em 1960, o controle vetorial foi interrompido devido à Guerra Civil e foi restabelecido no início de 1990. E nessa altura foi estabelecido o Programa Nacional de Controle da Malária. E desde então os esforços foram aumentando e deram início aos primeiros ensaios de inseticidas e de redes mosquiteiras. E desta forma estabeleceu-se o controle vetorial em Moçambique, com enfoque ao controle da malária. Existem várias opções de controle vetorial. Parte das opções estão viradas ao controle da fase imatura do mosquito, que é a fase, o controle de larvas. Temos também a gestão ambiental, também que foca a fase imatura do mosquito. E existem aquelas intervenções que estão viradas à fase adulta do mosquito transmissor de doenças, que são as pulverizações intradomiciliárias e o uso de redes mosquiteiras tratadas com inseticidas. Agregam-se também a proteção contra picadas usando repelentes. Vamos refletir sobre a malária como um problema de saúde global, saúde pública global. Análises feitas pela malária global indicam que a prevalência e morte por malária aumentaram consideravelmente nos últimos anos. E trago aqui esta figura que reporta dados, informação de análises feitas em 2018 e 2020, que mostram a parte dos países a nível global com prevalências altas da malária, e podemos ver no continente africano, temos aqui a região onde o nosso país faz parte, em que quase todos os países são considerados como endêmicos. Parte dos países, dizia. Fazendo uma análise das tendências de cerca de 2 décadas, desde 2000, as análises que foram reportadas pela malária global mostram claramente que houve uma descida significativa de casos, da prevalência de casos de malária desde 2000. Então, o mundo registrou sucessos de diminuição de casos de malária desde 2000 até por volta dos anos 2018, 2019. E a análise que faço neste gráfico entre 2019 e 2020, segundo os dados da malária global, houve
uma subida de 14 milhões de casos em 2020. Portanto, houve uma redução significativa em cerca de 2 décadas, desde 2000 até 2019, e a partir de 2019 parece que há tendência de aumento de casos de malária. O mesmo acontece com as mortes, a tendência é similar. Houve uma redução nas 2 décadas em análise, e depois, a partir de 2018, 2019, parece haver uma tendência de aumento de casos de malária. E a análise que foi feita entre 2019 e 2020 mostra que houve um aumento de 69 milhões de mortes em 2020 comparado com 2019. Quais são as tendências, então, ao nível regional de África, principalmente aqueles países que fazem parte da Organização Mundial da Saúde? A tendência é similar. Nós temos aqui, neste gráfico, uma redução de casos de malária nas 2 décadas até 2018. A partir de 2018, há uma tendência de subida significativa de casos da malária na região afro de África. Quando analisamos as mortes na mesma região da OMS Afro, a tendência também é similar e mostra-se igualmente uma subida de mortes desde 2019. Então, no geral, percebe-se a partir desses dados que houve um sucesso enorme de diminuição de casos da malária desde 2020 até provavelmente 2018, 2019. E esses ganhos que foram alcançados é devido a todo o esforço que é feito ao nível global, incluindo no nosso país, de reforçar a disponibilidade dos serviços básicos às comunidades e que inclui as intervenções que são usadas para controlar o vetor. Estamos neste momento provavelmente com um cenário inverso, em que provavelmente poderemos estar numa situação em que temos os casos a aumentar e precisamos refletir com relação a isto. Uma das reflexões que nós poderíamos começar a fazer como profissionais e pesquisadores na área de controle vetorial é perceber se o controle vetorial que é atualmente usado, que é atualmente adotado pelo Ministério da Saúde, pelo Programa Nacional da Saúde e pelo Sistema Nacional de Saúde todo, se ele ainda continua eficaz, uma vez que é provável que esteja a haver uma mudança de comportamento desses vetores e associado a mudança de fisionomia que pode fazer com que os vetores comecem a ser resistentes aos métodos que são usados. Quando fazemos uma análise olhando para o país em si, na região onde se encontra, percebemos que Moçambique, por si, contribuiu com 7,2 milhões de casos e mais de 16 mortes em 2020. E este fardo fez com que Moçambique contribuísse com 4,3% de casos da malária e 3,8% de mortes em 2020. O último trabalho, a análise que partilho aqui sobre o inquérito que foi feito, inquérito de indicadores da malária feito publicado em 2018,
mostram uma tendência parecida às análises que estão feitas ao nível global e ao nível regional, em que a prevalência da malária foi alta no período que foi analisado, prevalência da malária em crianças de 6 a 59 meses, e a prevalência variava até 57% em algumas regiões do nosso país. Por outro lado, Moçambique é suscetível para a ocorrência de várias espécies de vetores, e neste momento nós temos 32 espécies de anófilis registradas no nosso país. Associada a essas espécies, temos um leque de espécies que são consideradas e já confirmadas como vetores da malária, e essas espécies são os anófilis arrapienses, os anófilis funestes, os anófilis gâmbias e anófilis meros. E para além dessas, existem espécies que são já vetores de outros países vizinhos nossos, e que também ocorrem em Moçambique, e neste momento é importante que o país faça um trabalho para perceber qual é o papel dessas espécies que já são vetoras em outros lugares próximos, vizinhos do país, qual é o papel que elas têm no controle de doenças, e principalmente na transmissão da malária. Que consequências operacionais o país pode, então, estar a enfrentar perante este cenário todo? Sendo que no país existem várias espécies de vetores, várias espécies de anófilos, com bionomia heterogênea, este fato aumenta a complexidade do sistema de transmissão da malária e desafia a eficácia das intervenções que estão neste momento, que foram adotadas neste momento. Vamos lembrar que as principais intervenções de controle da malária adotadas pelo país estão dependentes ao uso de inseticida, nomeadamente o uso de redes mosquiteiras tratadas com inseticida e as pulverizações intradomiciliares. Então, existem desafios que se podem enfrentar quando os métodos a serem usados são baseados em inseticidas. Um dos desafios é que há pouca oferta de classes de inseticidas disponíveis e aprovadas para uso no sistema nacional, em saúde pública. Os inseticidas existentes, eles são eficazes apenas para uma parte de vetores, principalmente aqueles vetores que têm comportamentos de alimentação dentro das casas e podem repousar dentro das casas. São os mosquitos endofílicos e os exofílicos. Endofílicos e endofágicos. Mas essas intervenções não são eficazes para parte de espécies que se alimentam e repousam fora das casas, mesmo porque as intervenções atualmente adotadas são focadas aos interiores das habitações. Existe outro desafio de resistência comportamental e fisiológica. Estes tipos de resistência sempre irão surgir anos depois de introduzir qualquer tipo de inseticida. Trago esta reflexão porque nós entendemos que podemos fazer a rotatividade de inseticidas. Entretanto, é preciso termos em mente de que é importante fazer
atividade de inseticidas, mesmo para garantir que o inseticida usado para as intervenções adotadas pelo país não sejam usadas até que as próprias espécies ganhem uma resistência ao ponto de o método deixar de ser eficaz. E, associado a isto, a rotatividade de inseticidas é dispendiosa, é muito dispendiosa e depende de doadores externos. Outro desafio é a vigilância de resistência aos inseticidas. É importante continuar a fazer a vigilância de resistência aos inseticidas. Entretanto, essa vigilância deve... Imensas desculpas pelo ocorrido. Temos a sensação de que fomos hackeados, por isso que o anfitrião cortou com a chamada, com a conexão. Obrigada, Sônia. Vamos ouvir pela parte da doutora Paula. Não sei se consegue terminar. Doutora Paula? Então, nós estávamos a refletir sobre a resistência e estávamos a falar sobre a importância de se fazer trabalhos de vigilância de resistência aos inseticidas, voltados aos bioensaios, às análises que são feitas no campo, em vivo, que são análises para verificar a resistência fenotípica, e também é importante combinar esta informação da resistência fenotípica com resistência genotípica e resistência bioquímica. Esta informação é útil para saber qual é o perfil de resistência das espécies de vetores de malária, que essas espécies de vetores de malária exibem atualmente. Há um outro desafio que tem estado a acontecer, em que os vetores da malária tendem a mudar de comportamento ao ponto de mudar aquela percepção clássica que se tinha anteriormente, em que os mosquitos, os vetores da malária alimentavam-se dentro das casas e descansavam dentro das casas. Um estudo feito na África Central mostra que os vetores da malária naquela região mudaram de comportamento e alimentam-se fora das casas e descansam fora das casas, e até há registro de atividades de picadas durante o dia. Então, este é um dos cenários que nos faz refletir sobre o comportamento das espécies perante a pressão dos controles, dos métodos de controle que são usados, não apenas na saúde pública, mas também em outras áreas, como é o caso da agricultura, que também usa muito os controles de pragas com base em inseticidas. Então, com este cenário, fica claro que uma abordagem de controle focada apenas em um único estágio do ciclo de vida, que são os adultos, e usando métodos como redes mosquiteiras e pulverização intradomiciliária, menos dias ou mais dias acabará por perder a sua eficácia. Na maior parte dos casos, os inseticidas usados, como me referi, já têm sido usados na agricultura. Por exemplo, dos piretiroides. Então, as espécies vetoras da malária
elas eclodem para a fase adulta com alguma dosagem de resistência. Essa resistência pode ser natural, porque os mosquitos já nascem com um nível de resistência para poder controlar a toxicidade. Então, a resistência das espécies é aumentada a partir da pressão que é feita ao ambiente, desde ao ambiente aquático até o ambiente adulto. É preciso integrar essas intervenções à base essas intervenções que são feitas dentro das casas, com o controle ambiental, gestão de fontes de reprodução e modificação e melhoria das casas. Diversificar as ferramentas de amostragens de mosquitos. Aqui vamos focar a questão de haver uma abordagem um pouco mais pragmática e mais abrangente, tendo em conta de que é provável que os mosquitos, os principais vetores da malária, por exemplo, tenham mudado de comportamento e tenham mudado também o seu nicho ecológico. E melhorar também as habilidades de identificação das espécies é muito fundamental, mesmo porque começa a haver outras espécies invasoras. O Dr. Nelson Kwamba vai falar de uma espécie invasora, e para nós captarmos essas informações ao nível do nosso país, é importante que toda a cadeia de trabalho entomológico seja bem feita, e principalmente as identificações das espécies no terreno, que é para podermos captar a existência ou a ocorrência ou a invasão de determinadas espécies. E associada a isto, também trago a reflexão sobre capacidade de diagnóstico laboratorial. As análises laboratoriais mais avançadas, as análises moleculares de expressão genética, são muito importantes para poder conduzir o trabalho que é feito, o trabalho árduo que é feito ao nível. É preciso introduzir mais avançadas para criar. É importante que nós conheçamos quem são outros vetores que estejam a transmitir a malária. E para termos essa informação, precisamos fazer um trabalho de rastreio de patógenos em diferentes espécies de mosquitos, para além daquelas espécies clássicas que nós já sabemos que transmitem a malária. Vamos refletir sobre a questão da atualização da bioecologia da fauna da Anófilis em Moçambique, para identificar ao certo as espécies que estão neste momento a transmitir a malária, quando é que estão a transmitir, onde é que a transmissão ocorre com maior frequência. É preciso determinar se o comportamento desses vetores se sobrepõe à lógica, à abordagem por detrás das estratégias de intervenção de controle vetorial que são feitas em Moçambique. Vamos refletir sobre a introdução de capacidades institucionais para monitorar a resistência por meio de abordagens genotípica e fenotípica, incluindo toda a cadeia de análises mais avançadas de biologia molecular. É importante fortificar a questão da implementação do sistema de gestão de qualidade e avaliação externa da qualidade na rede de laboratórios, na rede de trabalhos ou de atividades de entomologia no país. Estas atividades vão apoiar a padronizar procedimentos e garantir a comparabilidade dos resultados. Estas informações com certeza vão garantir a qualidade dos resultados e, por fim, uma tomada de decisões mais assertivas. Precisamos refletir também sobre a colaboração entre instituições. É preciso unir as sinergias
O uso racional de potencialidades existentes no país, estratégias claras de partilha de responsabilidade, criar mecanismos de transferência de conhecimento quando a coordenação das atividades é feita por parceiros estrangeiros. Isto é importante para garantir que as atividades, garantir a continuidade dos procedimentos e das atividades. Vamos também criar mais debates para aumentar a partilha de informação de monitoria entomológica, envolvendo instituições de ensino, onde as universidades fazem parte. E muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, doutora Ana Paulo. E voltar a pedir desculpas pelo sucedido. Às vezes estamos assim um pouco descontrolados em relação ao tempo, mas agradecemos a paciência e damos continuidade. Já está breve para terminar o nosso webinar. E dizer que é importante ver esses dados sobre os desafios que os pesquisadores na área de controle vetorial enfrentam aqui, e há um alerta sobre a necessidade de esforços conjuntos para que ultrapassemos esses desafios. Relembrando também aos participantes que podem enviar suas questões, comentários no chat, também levantar a mão através da opção de Zoom e forneça marcar a fila. E neste momento vou pedir à doutora Caroline Chiuri para fazer a sua apresentação e relembrar, só tem 10 minutos, já estamos mesmo acima do tempo. Agradecia. Obrigada. Doutora Caroline. Sim, bom dia a todos. Eu vou partilhar meus slides. Não sei se vocês conseguiram ver. Consigo. Sim. Yes. Ok, tá bom. Muito obrigada. Thank you very much. I'm going to speak about De Moçambique, que é MOPEA. É o que nós estamos a fazer aqui em relação ao controle de vetores de malária. É uma relação de novas intervenções de controle vetorial. O distrito de Mopea está localizado na província de Zambésia, no centro de Moçambique. Mopea tem peso elevado da malária, com prevalência estimada de 60% em crianças menores de 5 anos. O distrito é caracterizado por planícies e zonas pantanosas usados para cultivo de arroz e contribuir como criador de mosquito. Os vetores dominantes da malária no distrito de Mopea é Anopheles funescens e Anopheles gambiae. Por Mopea, as principais medidas preventivas contra a vetores de malária são as redes mosquiteiras tratadas como inseticida e pulverização intradomiciliar ou PIDO. Ambos são baseados no uso de inseticida e atingem os mosquitos dentro de casa. A resistência ao inseticida é um dos desafios neste método de controle. Além disso, os atuais controles vetoriais oferecem proteção em tempos e espaços limitados. Significa há momentos e espaços em que as pessoas estão desprotegidas pelas atuais medidas de controle vetorial. Exemplo, desde o mosquito que pica cedo antes das pessoas estarem debaixo de redes mosquiteiras, ou mosquito que pica fora de casa. E isso contribui na transmissão residual da malária, que é o segundo desafio. Sendo assim, são necessários novas ferramentas de controle vetorial para complementar as ferramentas existentes.
Há várias intervenções de controle vectorial em avaliação pela OMS. Mencionou aqui apenas alguns que estão a combater a resistência aos inseticidas e a transmissão residual de malária. Primeira intervenção é as novas redes, que são também conhecidas como a nova geração de redes, que tem piretroide com outro composto. Também Mara falou sobre novo inseticida por pidum. A segunda intervenção é isca direcionada atrativa de açúcar, que é um dispositivo como este, é um dispositivo de isca e colocado nas paredes exteriores ou fora de casa, e tem 3 componentes: um atrativo que atrai mosquito, e açúcar que o mosquito vai sugar, e um ingrediente ativo dissolvido no açúcar que mata os mosquitos. Terceira intervenção é inseticidas sistêmicos e endectocidas. O objetivo desta intervenção é que o medicamento mate os mosquitos que se alimentam de sangue humano e animais tratados. Eu vou falar mais dos inseticidas sistêmicos e endectocidas, uma vez que isso envolve o que nós estamos a fazer aqui em UPR. Um exemplo de um medicamento que está a ser avaliado no âmbito desta classe de intervenção é a ivermectina. E a ivermectina pode matar mosquitos que se alimentam de sangue humano e gado tratados, limitado assim a transmissão da malária. A ivermectina pode atingir os mosquitos independentemente dos seus padrões de picada, que pode ser dentro ou fora de casa. Também a ivermectina atingir os mosquitos independentemente do seu tempo de picada, que pode ser mais tarde de manhã ou mais cedo de tarde, quando pessoas estão fora de casa ou fora da rede mosquiteira. Aqui em UPR estão a decorrer as atividades do projeto Bohemia para avaliar o impacto da administração em massa de ivermectina durante o pico da malária na transmissão da malária. O nosso objetivo é contribuir para a expansão da caixa de ferramentas de controle vectorial. Aqui eu mostro as ferramentas que estamos atualmente a utilizar e as novas ferramentas que estão a ser avaliadas. Mas mesmo antes das novas ferramentas, há necessidade de utilizar corretamente e perfeitamente as ferramentas existentes. E vou terminar aqui e obrigada por sua atenção. Muito obrigada, Caroline, pela sua bela apresentação. Destacar que projetos como estes são de grande utilidade para o Programa Nacional do Controle da Malária. E, neste momento, para não alongar mais, chegamos à última apresentação e vou pedir ao Dr. Nelson Kwamba para iniciar a sua apresentação, para depois passarmos para a sessão de discussão. Dr. Nelson? Bom dia a todos. Bom dia. Não sei se conseguem ver a minha apresentação. Ok, conseguimos sim, só falta colocar aqui, mas já está. Ok, bom dia a todos. Eu estou impressionado com as apresentações anteriores que foram feitas por meus colegas. Eu não sei se vou conseguir chegar ao nível
dessas apresentações, mas vamos tentar, não é? Quando me pediram para falar do Onópolis State Insight, haviam proposto um título, e o título era Onópolis State Insight, 2 pontos, um perigo à pista. Mas eu recordo ter falado isso aqui antes, em algumas reuniões, e parece que as pessoas ficaram um bocadinho assustadas. E por causa disso, decidimos mudar o título, porque eu tenho que dizer isto aqui, porque as pessoas sugeriram o título, devem estar na apresentação, e devem estar desiludidas em ver um outro título, e eu peço desculpas por isso, mas era para não assustar as pessoas. Bom, faz exatamente cerca de 10 anos em que o Onópolis State Insight foi encontrado pela primeira vez em África, exatamente no Corno da África. Desculpa, doutor Nelson. Desculpa, doutor Nelson, não estamos a conseguir ver a apresentação. Não sei se está projetado. Sim, eu estou a dizer. Vamos lá ver. E agora? Vemos o seu ecrã, doutor Nelson, mas não a apresentação. Ok, vamos tentar. Que tal agora? Agora sim. Agora sim, Agora sim. mas... Seria bom pôr em modo. E que tal? Continua aí a apresentação? Agora sim, agora sim. Ok, mas sim. ouviram, mas conseguiam ouvir, não é? Sim. Ok, então eu estava a dizer que faz agora cerca de 10 anos que pela primeira vez foi descoberto o Onópolis State Insight, um vetor que não é característico da África. Normalmente ele vive na parte sudeste da Ásia, incluindo na Península Arábica. Este vetor, em princípio, pelo que se sabe, chegou ao Corno da África, em Djibouti, pela atividade humana, a que indica que há quase acordo em relação a isso, que os barcos, o negócio, o comércio, de certa parte, foi responsável por trazer esse vetor para a África. Em 2012 foi encontrado em Djibouti, como disse, em 2019 já estava na Etiópia e em 2019 foi encontrado no Sudão. Há rumores, isso eu vi a questão, há rumores que possivelmente tenha sido encontrado esse vetor no West África, mas são rumores. E os que encontraram esse mosquito têm características tanto da Nova Gâmbia e ao mesmo tempo tem características de Onópolis State Insight. Vocês sabem muito bem, o Onópolis State Insight e a Nova Gâmbia, para os olhos não estão acostumados a identificar mosquitos, é muito fácil confundir uma da outra espécie. Então, estamos a aguardar ansiosamente pelo resultado do sequenciamento que vão ser feitos com as espécies da Nigéria, para realmente sabermos se, de fato, já existe o Onópolis State Insight no oeste da África. No gráfico da figura do lado direito, isto são, digamos, possíveis rotas que o mosquito pode ter adotado ou possa adotar no futuro, mas sabemos que a introdução, de acordo com o artigo que eu vou mostrar a seguir, mais à frente, pode acontecer de forma independente, provavelmente, né? Tendo em conta que os portos na região costeira existem a maior parte das cidades, normalmente de Tanzânia, de Quênia, e negócio com a zona sul da Ásia é um negócio que já data há mais de um século. Bom, não é a primeira vez que esses passeios de mosquitos são vistos. Nos anos 30, houve o caso do Onópolis Gâmbia, um vetor tipicamente africano, que foi encontrado no Brasil e foi responsável por epidemia da malária. E 10 anos depois havia sido erradicado graças a esforços muito bem coordenados. Isto é para mostrar que normalmente os novos vetores têm, às vezes, sido responsáveis por exacerbar o quadro da malária. É a mesma coisa que aconteceu em Djibouti. Em slides posteriores vamos poder observar isso. Face a isso, a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta sobre esse mosquito. Okay? O alerta
visava informar os Estados-membros, parceiros de implementação, para tomar medidas imediatas sobre esse mosquito. Essas medidas incluíam conduzir vigilância ativa em áreas urbanas e interurbanas, através da amostragem de sociedades aquáticas. Áreas urbanas, principalmente, porque esse é um mosquito que se adapta muito facilmente. Não se adapta, é um mosquito urbano, é um mosquito da cidade. Os slides já não querem, parece que os slides já não querem, não sei o que se passa, já não quero mover o meu slide. Ok, aí está. Este mosquito tem um hábito de reproduzir-se vários tipos de recipientes de água, e se forem ver, esses recipientes de água são os recipientes que nós temos na cidade, okay? Desde tanques, baldes, tambores, inclusive tanques que são feitos para a construção, para reter água para a construção, em tambores, em pneus. Vocês não me deixam, não vão me deixar mentir se eu afirmar que em algumas áreas de Maputo, mesmo que não tenham carros, têm pneus. Se não tem pneus no chão, tem pneus em cima, no teto. Isso é comum. Se forem ver a zona, toda aquela zona, Manjangaleira para baixo, okay? Se não tem pneu na garagem em cima, tem pneu no chão. Então, as cidades têm as condições apropriadas para a reprodução desse vetor. A sua reprodução, okay? Esse mosquito é adaptado a vários tipos de água. Tem uma adaptabilidade que confere adaptar-se a ambientes urbanos. Infelizmente, tem um background genético que confere resistência a quase todos os inseticidas, com exceção dos outros inseticidas novos, não é? Que nós não sabemos, mas os inseticidas tradicionais, as 4 classes, ele é resistente a todas elas. Tem uma tolerância e estabilidade, incluindo 3,5 partes por mil de salinidade, muito maior em relação ao 9 primeiros, a nossa espécie gosta de águas salgadas aqui na zona oriental da África, e é altamente suscetível a Plasmodium falciparum e ao Plasmodium vivax. Este vetor, como tinha dito, é um vetor primário de malária e bastante importante na zona da Índia e Paquistão. Quando foi encontrado no Djibouti, anos depois foi responsável pelo ressurgimento da malária e por epidemia da malária por Plasmodium falciparum, e foi responsável por prevenção autónoma do Plasmodium vivax. Antigamente, antes do aparecimento da espécie, não havia Plasmodium vivax, mas com esta espécie foi encontrado Plasmodium vivax anos depois. Então, há um risco muito grande de exacerbar, né, a transmissão, principalmente em países como os nossos, que ainda lutam por utilizar as estratégias tradicionais de controle de malária. Vamos falar de redes, vamos falar de controle larval, vamos falar de apidão. Enquanto estamos a tentar utilizar, estamos a aparecer um novo desafio, que é a malária urbana, a qual não estamos acostumados a, nem experiência nós temos a ela. Aqui tem um artigo muito importante que mostra o perigo hipotético dessas espécies que foram colonizar a África, principalmente em algumas cidades na região costeira do Leste África, e a situação geral é que esta espécie foi trazida de navios da Índia e do Paquistão. Okay? Esses navios podem atracar em outros portos do oceano, do Mar Vermelho. Vamos esperar anteciparem produções independentes de não se pensar em cidades costeiras, como isto é o artigo do Midava, então, acho que publicado há um mês de qualquer coisa. É possível, então, que seja encontrado em Lama, Mombasa, Tanga, e Maputo, sobretudo, e até a Durban, de acordo com o Midava atual. O mais importante saber a questão mais importante é até agora porque não foi encontrado essa espécie. Não se sabe, mas acreditamos nós que pode ser também lacunas de identificação, que é um problema muito sério, pode ser também
que a vigilância não seja muito apropriada. Nós não estamos acostumados a fazer vigilância via estágios larvados, ok? E pode ser também que não exista, não tenha castigado ainda, não é? E é importante que se faça trabalho de maneira que se saiba se esse mosquito existe ou não. Em relação a Moçambique, o que eu posso dizer é que existem as condições favoráveis para o estabelecimento do país. Viram os criadores lá em cima, né? Isto é comum na cidade de Maputo, mesmo aqui onde estou a falar, na Polana, antiga Polana Caniço, né? Que é da zona mais urbanizada, mais desenvolvida da cidade, mas é possível encontrar também esses criadores, estavam a observar também quando vim para cá, no escritório da... Então, observa também uma urbanização sem precedentes na cidade. É um aumento de pobreza na zona urbana e periurbana, todos sabemos. Tem uma grande mobilidade entre as zonas rurais e zonas urbanas. E é um fenômeno que não quis dizer aqui, para não me condenar, né? Aquilo que eu chamo de ruralização das cidades. Este fenômeno pode exacerbar ainda mais, aumentar ainda mais as capacidades de, se o Anópolis tentar invadir a nossa cidade, poder estabelecer e criar problemas sérios na transmissão da malária na zona urbana. Bom, ainda sobre Moçambique, há rumores ou suspeitos, né, de que, e esses rumores podemos consubstanciar pelo fato de um cientista renomado da CDC nos ter enviado um e-mail a perguntar da situação, né? Quer dizer, até ficamos assustados quando nos perguntou se havia, nós não sabíamos, não sabemos. Também tivemos uma chamada telefônica de um diretor de uma organização regional a perguntar sobre o assunto. A doutora Dulce, em 2019, a fazer vigilância, colheita de larvas para estudo de research aqui no Maputo, encontrou a Anópolis em crescimento para a construção aqui na cidade de Maputo. Esses mosquitos foram identificados como se fosse Anópolis Gâmbia, completa Anópolis Gâmbia. O doutor Lázaro foi o ponente da tese dele, foi possível ver que ele encontrou anofelinos em tanque de cimento, resistentes plásticos com Pemba, em 2018. E eu, pessoalmente, em 2019, também com uma equipe do Instituto de Medicina Tropical de Nagasaki, fomos capazes de encontrar poucas larvas no recipiente plástico também em Pemba. Infelizmente, aconteceu um desastre e não foi possível manter essas larvas até o estágio adulto. Então, a reação do nosso país em relação a esta espécie foi primeiro incluir nos treinos de entomologia que nesta altura estamos a realizar, incluir algo sobre este mosquito, sobretudo a história, a sua identificação, a sua biologia, a sua importância. Ao mesmo tempo, ao nível de grupos técnicos de entomologia e ao nível do Programa Nacional de Controle de Malária, nas reuniões anuais, também foram feitas apresentações para fazer um alerta sobre esta possibilidade. E, em última análise, desenvolveu-se um protocolo de investigação, vigilância, que será implementado ainda este ano. O objetivo desse protocolo é criar capacidade humana para poder ser integrado. Sabemos que não temos tanta capacidade assim, temos que criar. Temos que estabelecer e validar um sistema de vigilância local para a nossa instituição, para a geração de dados. Temos que, se encontrarmos Anópolis potenciais, temos que, a primeira coisa que temos que fazer é estudar, caracterizar os seus criadores, okay? À luz da gestão integrada, sistema de resposta. Sabem muito bem que este editor aqui utiliza exatamente os números recipientes que o AEDIS usa, seja ele a Egiptai ou seja a Alpofix, que usa na zona urbana, os pneus, as latas, os copos tirados por aí, as garrafas. Então, será preciso, se encontrarmos, caracterizarmos em detalhe quais são os principais os dados para a sua reprodução, de maneira que possamos estabelecer medidas de controle. Bom, este passeio perigoso, espero que tenham percebido que, de fato, não é um muito bom passeio. Este mosquito não é muito bem-vindo à África.
mas temos que estar preparados para isso e, como viram, o objetivo desta apresentação, a última parte, além de mostrar a perigosidade, a última parte era para mostrar que o país está atento e o país está se preparando para fazer frente a este perigoso vetor de malária nas pessoas das zonas urbanas. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada a todos os oradores pelas apresentações e dizer que só temos apenas mais 3 minutos, segundo a nossa agenda. Contudo, temos no total 8 questões colocadas em forma de mensagem no chat e vamos tentar, desses poucos minutos, respondermos algumas questões e a começar mesmo com... A primeira questão foi relativa a quanto tempo de vida o mosquito pode viver. Esta questão foi respondida no chat também, pelo Eliseu e a doutora Mara, dizer que tem mais ou menos 2 meses de vida, mas este é um teste realizado no laboratório, no incentário. Contudo, depende das condições climáticas, a presença de predadores, temperatura, umidade, mas a nível do laboratório temos aproximadamente 2 meses. Esta questão foi respondida. A segunda questão é relativa o Idrice pergunta quais são as medidas de controle do vetor comprovadas para serem utilizadas ou implementadas a cada fase de desenvolvimento do mosquito. Eu iria solicitar um dos oradores, Dr. Nelson, e a doutora Ana Paula fizeram apresentações que esta parte pode responder. Doutor Nelson, pode ajudar a responder esta questão? Cesária, eu estou a ouvir com... Colega de Cesária, eu estou a ouvir com cortes. Se pudesse repetir a questão, e também gostaria de informar que tem um comentário depois, não é? No fim, não, logo que me dar a palavra. No fim, quer dizer, o último depois da gestão na fila, não é? Então, queria repetir. Não sei se é a questão do Dr. Nelson só ou dos outros membros também. Provavelmente, desculpem, doutora Sônia. Eu consigo ouvir. Os outros membros conseguiram ouvir e perceber? Sim, sim. Mas vou repetir. Assim, está a solicitar quais são os outros métodos ou componentes do controle do vetor que podem ser utilizados a cada fase de desenvolvimento do mosquito. A apresentação da Mara explicou das várias fases de desenvolvimento do mosquito, que temos basicamente 2. A fase aquática, que inclui os ovos, as larvas, as pupas. E temos a fase adulta, que é fora do habitat aquático. Então, a questão, quais são as medidas de controle nestas fases do vetor? Doutor Nelson? Bom, eu acho que essa pergunta devia ser para a doutora Paula, né? Mas eu posso, já que indicou, eu posso dizer que há muitas formas de controlar os vetores. Algumas delas eficientes, mais eficientes, e outras não tão eficientes, né? Os vetores na fase larval podem ser controlados via temos herbicidas, são os pesticidas que atuam nas larvas, temos pesticidas de vários tipos. É possível também usar o controle biológico, alguns sítios, há animais que matam, comem larvas de mosquitos. É possível também usar sistemas talvez físicos, né, em que manipulamos os criadores dos mosquitos onde é possível, né? Então há diversas formas, mas para tal é preciso ver o que realmente funciona para cada sítio. A fase adulta, a doutora Ana Paula foi capaz de falar muito bem. Normalmente são as redes mosquiteiras, a rede mosquiteira é a poluição intradomiciliária,
E temos agora vários métodos de estudo e contemplação, alguns a doutora Kiro falou, que estão sendo experimentados, um deles está sendo experimentado em Mopeia. Eu acho que, não sei, talvez a doutora Ana Paula possa falar um pouco mais da parte de adultos, mas eu já falei da parte lá. Obrigado, Paula. Obrigada, Dr. Nelson. Obrigada pela questão. O Dr. Nelson falou dos vários métodos que podem ser usados para controlar os vetores em diferentes fases, e ele esteve a falar sobre o controle, atacando o controle cingido ou focado para os imaturos, neste caso para a fase aquática dos mosquitos. Então, eu não vou repetir o que ele disse. E para a fase dos adultos, são os métodos de controle que estão, os principais são os que o país já adotou, que é o uso de redes mosquiteiras, e neste momento o país faz a distribuição em massa de redes mosquiteiras. E associado a isso também faz as pulverizações intradomiciliares, e em alguns locais esses métodos são combinados. Entretanto, podem ser integrados outros métodos de gestão ambiental, que, usando a própria comunidade como auxílio. E também existe um desafio no controle focado aos imaturos. Um dos maiores desafios que eu já prevejo é que é muito difícil identificar criadores, ou melhor, locais de procriação de anófilos em Moçambique. Digo isto porque nós temos um país vasto e temos muitos locais inacessíveis. E os mosquitos anófilos, eles procriam-se um pouco por todos os rios, todos os riachos, parte deles, nas bermas, nos afluentes. Enfim, olhando para a topografia de Moçambique, podemos imaginar inúmeros milhares de criadores de mosquitos anófilos, mesmo por causa do comportamento ou das preferências de ovoposição, ou melhor, das espécies, colocarem as preferências das águas que essas espécies preferem para colocar os seus ovos. Então, é preciso um trabalho muito árduo para, pelo menos, fazer um mapeamento de criadores importantes que existem neste país. Este seria, no meu ponto de vista, uma macro atividade a ser feita. Se o país decidir que vai adotar a integração de controle de imaturos a partir de métodos que focam esses controles. Então, este é um dos desafios que eu gostaria de partilhar aqui e refletir sobre esse método de controle usando os imaturos. E para adultos, eu penso, acho que já estou a responder outras perguntas que eu vi no chat. Para os adultos, eu penso que é importante reforçar a monitoria e avaliação das intervenções que são feitas, que o país adotou. Elas são eficazes, sim. Entretanto, para esses métodos serem eficazes e trazer o resultado esperado, é importante que por detrás das intervenções haja uma monitoria, uma avaliação da eficácia destes métodos muito robusta. Então, existe um trabalho que é feito de avaliação das redes mosquiteiras sempre que elas são distribuídas.
Há trabalhos também que são feitos para a pulverização intradomiciliária, mas é preciso fazermos mais, porque a informação que nós conseguimos captar não é suficiente para termos a certeza do ponto situacional, do perfil da eficácia dessas intervenções ao nível nacional. Ova. Muito obrigada, Ana Paula, doutor Nelson Quamba. Apenas queria reforçar também um aspecto muito importante ligado à comunicação, que contribuiu bastante para o sucesso quando falamos do controle do vetor, tanto na fase aquática como adulta. Concretamente para a pulverização intradomiciliária, nós temos um grande desafio quando tratamos quando fala-se da aceitabilidade da população para a pulverização. Então, temos nos encarado muitas vezes com problemas sérios de recusas na população. Então, essa parte da comunicação, sensibilização é muito importante. E, como programa, sempre tentamos sensibilizar e continuar com maior sensibilização nesta parte, mas é um grande desafio para o programa da malária. Muito obrigada. Dizer que ainda temos tantas questões que estão a surgir. Vamos responder mais apenas duas, porque temos que terminar. A outra questão foi colocada pelo Nelson Kim. Ele pretende saber ou ter apreciação de como é que se justifica quando usa essa pulverização intradomiciliária e obedecendo todos os procedimentos, inseticida ideal para uma dada região, e continuamos com a presença de mosquitos. Doutora Ana Paula pode continuar a dar resposta a esta questão. Muito obrigada, doutora Dulcesária. Se eu percebi, acho que a questão está relacionada à prevalência dos mosquitos dentro das habitações depois de uma intervenção de pulverização, por exemplo. É um debate. Nós estivemos a refletir desde o princípio das apresentações que foram feitas hoje, de que existem várias espécies de mosquitos a ocorrerem no território moçambicano. Então, os métodos que são usados para controlar, os métodos de controle vetorial que estão usados atualmente, eles focam aqueles vetores, principalmente os vetores da malária. Então, se nós temos esse leque todo de espécies de vetores, precisamos perceber que os métodos de intervenção que são usados não vão eliminar todas as espécies. Para além disto, existem aquelas espécies que podem ser resistentes aos métodos que estão a ser usados nesse determinado local. Então, se são resistentes, eles não vão ser eliminados. Existem vários fatores por detrás da existência de mosquitos como tal dentro de uma habitação. Se nós temos uma comunidade onde nós temos vários culexes, por exemplo, ou, Aedes, se nós fazemos a pulverização intradomiciliária com a abordagem que fazemos atualmente, nós poderemos sim estancar o vetor da malária e poderemos não ter os anófilos dentro das casas, mas poderemos ter algumas outras espécies de mosquitos, por exemplo, os Aedes, os culexes, dentro das casas. Eu falo dos culexes porque os culexes são altamente resistentes aos métodos que são usados para controle de vetores usando inseticidas, por causa da exposição dessa espécie. Então, sem querer me alongar mais,
Esta seria a minha reflexão sobre a questão. Obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Paula. Dizer que estamos mesmo muito acima da hora e apenas só podemos terminar este encontro, mas antes, de forma muito breve mesmo, já estamos mesmo acima, a 12 minutos acima da hora, e eu iria pedir aos oradores para dar umas pequenas considerações, cada orador, mas é muito pouco tempo, menos de 1 minuto cada orador, e pedimos desculpas por tantas questões, o debate estava a decorrer e a posterior podemos depois ter as respostas com os oradores. Temos aqui, pode-se encontrar a resposta de algumas questões e algumas também foram respondidas em forma de chat, mas infelizmente não podíamos partilhar aqui por causa do tempo. Pedimos desculpas quanto a isso. Para mesmo estamos no fim, agradecíamos cada orador dar só as últimas considerações para terminarmos. Muito obrigada. Podemos começar com a doutora Mara. Muito obrigada, doutora Cesária. Obrigada a todos por terem estado conosco durante este webinar. Agradecer ao Programa da Malária pela colaboração e ao CISMI pela iniciativa. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ana Paula. Muito obrigada mais uma vez. Quero agradecer ao CISMO pelo convite, à organização, agradecer aos membros do painel, agradecer a todos que participaram até ao fim deste webinar e lançar aqui um desafio. Eu penso que foi muito importante perceber que estamos com sede de discutir sobre controle vetorial, sobre vetores de doenças. Então, que este seja um início de mais webinars para podermos discutir esses assuntos e juntos refletirmos e aos poucos irmos delineando as possíveis estratégias de controle vetorial em Moçambique. Obrigada. Para colocar em mute os microfones. Doutor Nelson, últimas considerações. Bom, eu faço minhas palavras dos meus colegas aí. Eu só queria tocar um pequeno aspecto que vai levar 1 minuto só, gostaria de sugerir que nós consideremos isso aí como um desafio também ao controle vetorial, que é, eu vou chamar isso de resistência das pessoas. Primeiro, em relação a aceitar os pesticidas, a polinização, e segundo, ao fato das pessoas modificarem as casas. Nós vimos que, no trabalho que a Mara apresentou, há um paper que mostra claramente que depois de umas semanas já não existe na parede, ou porque as pessoas modificaram, lavaram ou pintaram. Então, acho que temos que incluir isso aí como desafio e vamos chamar, em princípio, resistência das pessoas ou resistência oficial, como quiserem. Muito obrigado. Doutor Nelson, doutora Caroline, últimas considerações? Gostaria de agradecer o CISM pela iniciativa e as diferentes organizações pela sua contribuição. Sim, muito obrigada. Muito obrigada a todos os oradores e a todos pela paciência e agradecer esta oportunidade também de eu ser moderadora neste webinar. E muito obrigada. Últimas considerações e fecho pela doutora Sônia. Muito obrigada a todos, obrigada aos oradores com as aportações muito valiosas nas suas demais apresentações. Faço das palavras da doutora Dulce Sária com respeito a não termos podido responder porque havia um grande debate no chat, esperamos que possamos continuar esta discussão. Obrigada a todos uma vez mais e em nome do Centro de Investigação e Saúde da Manhissa, Fundação Manhissa, agradecemos imenso a presença aqui da doutora Dulce Sária, que foi a nossa moderadora em representação do Programa Nacional de Controle da Malária. E a todos, muitíssimo obrigada.